sábado, 8 de junho. O Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, marcou para a próxima quarta-feira a retomada do julgamento sobre a correção do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Quase 800 mil processos estão parados na Justiça Federal à espera de uma decisão do STF. O julgamento no Supremo foi interrompido pela segunda vez em novembro do ano passado, após pedido de vista do ministro Cristiano Zanin. Por enquanto, o placar é de 3-0 para considerar inconstitucional o uso da TR, a taxa referencial, que hoje acumula 1,10% em 12 meses, como base para a correção do fundo de garantia. A proposta do ministro relator e presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, é para que o FGTS tenha ao menos a remuneração da poupança, atualmente em 6,17% ao ano, mais a TR. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques concordaram. A Advocacia Geral da União propõe manter a correção atual e incluir a distribuição dos lucros do fundo de forma obrigatória no cálculo, para garantir a atualização de, no mínimo, a inflação medida pelo IPCA. Houve consenso de que as mudanças só passariam a valer a partir da decisão do julgamento, sem correção retroativa. É uma discussão antiga, vem de 2014. A demora do STF em definir o tema levou a uma enxurrada de ações na Justiça Federal. São quase 800 mil processos pedindo a mudança na correção do FGTS. Hoje, o Fundo de Garantia do Trabalhador rende 3% ao ano, mais a taxa referencial. O argumento é que esse parâmetro tem sido engolido pela inflação e feito os depósitos perderem valor. De acordo com cálculos do Instituto Fundo de Garantia do Trabalhador, as perdas seriam de mais de 800 bilhões de reais desde 1999, quando a taxa referencial passou a ser aplicada. Nós estamos falando de uma perda que envolve, nesses últimos 25 anos, mais de 100 milhões de trabalhadores. O justo é que todo trabalhador que teve perda recuperasse. Mas já que é uma conta quase impossível de se pagar, mas que pelo menos aquele que foi à justiça tem o direito de recuperar a sua perda. Bom, a matéria respondeu uma das perguntas que não vai ser retroativo, né? Vai ser a partir do momento se for aprovado. Agora, uma mudança nessa correção, mesmo que futura, impacta na vida só de quem entrou com a ação ou de todo mundo que tem fundo de garantia? Não, acaba impactando a vida de todos na medida em que, em havendo uma mudança do critério, quer dizer, daqui para frente você tem uma maior proteção do fundo de garantia. Não necessariamente o ressarcimento de um determinado período, mas você tem uma maior remuneração do fundo de garantia. É importante a gente se dar conta que a cobertura é curta, né? Então, o fundo de garantia de tempo de serviço é uma poupança forçada do trabalhador. Haveria outros sistemas, outras alternativas que o trabalhador faria sua própria poupança buscando a melhor aplicação. Mas é assim, à medida que o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço é uma fonte de financiamento para investimento em setores importantes como habitação e saneamento, que por sua vez geram empregos. Então, se você encarece excessivamente essa fonte de financiamento, naturalmente tem menos recurso aqui. Então, não é algo simples, mas é algo que precisa ser corrigido, porque, de fato, o comportamento da TR não protege suficientemente a poupança do trabalhador. E está se caminhando para essa correção, né, Sakamoto? A AGU, né, que representa o governo, propõe manter a correção atual, mas aí até o Barroso mudou de ideia em relação a isso. Né? Na verdade, como o Jéssica colocou, na verdade são dois pontos importantes. Primeiro, o FGTS foi criado, vamos lembrar, para substituir a estabilidade dos trabalhadores da iniciativa privada que existia, né? Antes, na época da ditadura, foi criado o FGTS, que é essa poupança que aumenta com o tempo de serviço. É justo que o trabalhador tenha uma correção naquele valor, né? Pelo menos a da poupança não é nem grande coisa, né? É um mínimo assim, porque é um valor que pertence a ele. Se ele estivesse utilizando, ele ia botar na correção. Por outro lado, a gente sabe que, como o Jânio colocou, o dinheiro da poupança financia, por exemplo, a casa própria de muita gente, né? E aí você tem que fazer equalização. Mas essa mudança, ela vai acabar acontecendo.